em cálculos, acabar lembrando dos impostos, né? Então eu acho que quando a gente fala aí de impostos, Wilson, já vem uma questão das empresas que optam em não emitir nota fiscal para diminuir o valor do seu imposto, a famosa sonegação. Qual que é a sua visão? O que você tem encontrado na prática? Isso acontece? É lenda? Como é que é? Acontece sim, Paula. Embora isso daí vai deixar de existir, né? Brevemente. Eu já vou te contar a história toda. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que eles receberam um produto de amostra de uma grande indústria brasileira para produzir 10 mil peças por mês. Tá? Isso daí aumentou o faturamento da empresa em 600 mil reais. Né? Uma empresa com 42 funcionários estava faturando algo em torno de 300 mil, tem mais 600 mil de faturamento por mês, nossa, quase 1 milhão. Né? Então nós fomos lá, começamos a fazer os custos, os levantamentos todos, e chegamos à conclusão que dos 600 mil ia sobrar 597 mil seriam custos, e ia sobrar 3 mil para cada sócio. Com uma desvantagem, eles iam passar de 42 funcionários para quase 70. Aí eles já teriam que ter CIPA, o enquadramento de salários do pessoal dele, dos colaboradores, já ia mudar, né? Então se chegou à conclusão que realmente não valia a pena. Valeria a pena se houvesse a sonegação. Então chegou a passar na cabeça deles. Chegou, porque com a sonegação, esse valor de 597 mil de custo, entre tudo, né, as custos, despesas, os impostos, ia cair para 380. Aí fica interessante. Ficaria muito interessante, porque não teria IPI, não teria os encargos, eles iriam terceirizar essa parte de mão de obra, então a coisa ia mudar bastante de figura, né? Mas no final das contas eles acabaram não fazendo, fizeram uma contraproposta para a empresa, que depois acabou aceitando, né? Mas foi um volume muito pequeno, entendeu? Então esse estudo, ele demonstra que realmente em determinados tipos de caso não vale a pena. Eu acho que esse é até um ponto, né, Wilson, importante para o empreendedor pensar o quanto a sonegação a curto prazo pode refletir em resultados, mas a longo prazo pode criar um passivo, que é um risco da cobrança desse imposto atrasado e com multa e juros, que pode levar até o negócio a uma falência, né? Com certeza, Paula. A Receita Federal, ela já tem, desde 1998, se programando através do Sintegra, através do SPID, do ECF, né? A não permitir que as empresas tenham qualquer tipo de fraude ou sonegação. Tá? Nós temos lá em Brasília, foi inaugurado agora no mês de maio, um supercomputador lá dentro do Banco Central do Brasil, né? Onde toda a movimentação dos brasileiros está sendo controlada. Para você ter uma ideia, em 4 dias ele criou 150 milhões de pastas com CNPJ e CPF de cada brasileiro interligados. Nos outros 10 dias ele criou o banco de dados de 5 anos dessas contas. Nossa, agora quando cruzar tudo isso... Exatamente, não é só esse caso. O que acontece? O banco, a instituição financeira, depois que acabou a CPMF, ele é obrigado a informar para a Receita Federal, no caso de pessoas físicas, todo movimento superior a 5 mil reais no semestre, ele é obrigado a informar para a Receita Federal. E no caso de pessoas jurídicas, 10 mil reais no semestre. Então todos nós estamos com todas as nossas contas, as partes financeiras, né, lá registradas, né, todo o movimento financeiro. Então não tem como hoje existir sonegação, né? Você veja, por exemplo, que e muitos microempresários fazem isso. No caso de cartão de crédito, por exemplo, você faz a venda com cartão de crédito e tem um movimento aí na sua loja de 10, 15 mil por mês. E só informa para o teu contador que você faturou 2 ou 3, tá?
isso vai te gerar um problema com certeza absoluta. Por quê? Todas as instituições financeiras que administram um cartão de crédito são obrigadas a passar essa informação para a Receita Federal. Então a Receita Federal já tem essa informação em mãos e, consequentemente, vai confrontar com aquilo que o seu contador vai estar informando para a Receita Federal. Se isso estiver acontecendo, você pode se preparar para receber aí um auto de infração com multa, juros, uma série de consequências, né? Porque a multa ela vai de 75% a 150% sobre o valor do imposto e pode sofrer, inclusive, a penalidade de um processo crime, né, por fraude e sonegação, com pena de 2 a 5 anos de prisão. Então é uma coisa séria. É séria, né? Aproveitando para responder aqui uma pergunta do nosso teleinternauta, Wilson, o Paulo de Santo André, pergunta, acho que porque eu mencionei sócios, né? Então ele pergunta qual é o desafio, como escolher um sócio para o negócio. Ei, Paulo, olha, esse daí é um assunto que vai tempo, viu? Eu já tive muitos casos e já vi de tudo, né? Eu já vi aquela empresa que tem 2 sócios, onde um chega às 7 da manhã e vai embora às 10 da noite, o outro sócio chega às 10 da manhã e vai embora às 3 horas da tarde. Então, tem aquele outro sócio que, por exemplo, ele, por ser o vendedor, né, fazer a parte comercial, ele se acha no direito de, além de retirar o prolabore dele, ter também o percentual sobre a comissão, né, sobre as vendas que ele faz a título de comissão. Eu já vi outros sócios, por exemplo, que um cuida muito bem da parte industrial, toma conta sozinho, e um outro na parte administrativa precisa de 2, 3 gerentes para ajudá-lo a administrar a situação, porque ele não tem o conhecimento necessário para poder administrar. Então, sociedade existe de tudo quanto é jeito, de todas as formas, mas existem também muitos conflitos, né? E nós já passamos por vários disso. Eu já vi sociedades, por exemplo, entre pais e filhos, que simplesmente houve briga, discussão e depois acabou o pai não falando com o filho e vice-versa. Entre marido e esposa, entre irmãos, né? Porque enquanto a empresa está bem, está todo mundo satisfeito, está todo mundo tirando o seu prolabore, seu rendimento, a coisa vai. Mas quando a coisa aperta e vira uma crise, então ninguém quer colocar o dinheiro no bolso, a mão no bolso, para poder suportar as necessidades da empresa. Um vai falar que não tem, o outro vai falar assim, olha, se precisar eu vou ter que vender meu carro e eu não vou ficar a pé. Né? Aí que começam a aparecer os conflitos. Exatamente, né? E são inúmeros conflitos. Né? E até um ponto importante, Wilson, que eu vejo em relação à sociedade, e eu acho que esse é uma visão. O mais importante, na hora de escolher, é claro que você tem que ver se tem objetivos em comum, se tem uma visão, os dois querem ir para o mesmo lugar, porque às vezes um sócio quer ter um negócio grande, com faturamento grande, e o outro sócio quer só ter uma retirada mensal garantida de um valor limitado e não quer muito trabalho e crescer. Como é que pode ser sócios juntos? Vai dar problema. Então, na hora de escolher, buscar até habilidades complementares, muitas vezes um sócio é bom na parte financeira, o outro na área comercial, pode ser uma boa sociedade. Agora, depois desse passo, vem a convivência, e aí vem os desafios em relação a conversar sobre quando existe conflitos, se está incomodando que os dois sócios dividem o dinheiro e na hora de trabalhar um acha que está sobrecarregado e o outro não. Procura colocar isso de uma forma transparente, né? Eu acho que a transparência e o profissionalismo ajuda muito no relacionamento de sócios. E vai ser uma construção, como no casamento, não é? Dependendo aí das partes, pode gerar um bom resultado. Eu costumo dizer que a sociedade, em qualquer tipo de empresa, ela é mais do que um casamento, né? Porque o casamento você tem um objetivo e um sonho, né? Você quer ter a família, você quer ter os filhos, quer criá-los, né, deixá-los bem, mas o caminho é o mesmo, os dois sempre juntos, né?
Numa sociedade nem sempre acontece isso.